né? Ô, gente, vamos começar? Eu não sei se vai entrar muito mais pessoas, não. Parece que semana passada tinha um grupo bem pequeno, né? E hoje, até pelo fato das eleições, aí eu não sei se também está colaborando para nós não termos tantas pessoas. Nós que estamos aqui. Nós estamos aqui, vamos ter aula. Né? Aula, que nem a gente dizia na faculdade, né? O professor começava a enrolar, os alunos, aula. Vamos lá. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos. Welton, ora para nós e a gente já começa aqui com o nosso assunto de hoje. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por ter cuidado de nós, te agradecemos por nos manter. Te pedimos que esteja nos guardando, esteja cuidando dos nossos familiares, esteja cuidando dos destinos do nosso país nessa eleição de hoje, Senhor. Te agradecemos por tudo que tem feito. Te pedimos que esteja com o Marçal, que nos trará esse estudo, que o Senhor esteja auxiliando nessa divulgação, nesse esclarecimento. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Bom, qual é o assunto que nós nos propusemos a estudar mesmo? Quem veio na semana passada, quem está acompanhando aí? Alô, alô? O Ademar já respondeu. Mordomia cristã, muito bem, Valdemar. É que no silêncio aqui... Vocês já estão vendo a minha apresentação? Sim. Deixa eu botar a tela inteira aqui. Então, numa conversa com a Marineide, a gente resolveu, então, nesses próximos domingos, falar sobre as mordomias cristãs. E já tratamos 2 aulas, né? Uma eu, outra ela, que ela complementou, da mordomia basicamente do dízimo, né? A mordomia financeira, as questões que trata a gente sobre esse tema tão difícil, esse tema duro, porque muitos pastores falam assim, aquele cara se converteu, agora nós precisamos converter o bolso dele. Né? Então, de uma certa forma, às vezes as pessoas se amarram um pouco, se fecham aí na questão financeira e muitas vezes não têm aquela disposição de realmente entregar aquela parte que Deus nos pede de tudo que nós temos, né? Tudo que nós temos é de Deus, mas Ele pede uma parte para nós. Então, essa parte que Ele pede é para crescimento do seu reino e tudo mais. Já falamos sobre isso nas aulas passadas, um pouco sobre isso nas aulas passadas. Talvez a gente volte um pouquinho nesse assunto, tá? Porque eu usei um outro material, Marineide continuou, mas depois a gente achou um outro material melhor, então, de repente, a gente prepare e volte nesse assunto, já que é um assunto tão importante, né? E um dos assuntos, se não o assunto mais falado por Jesus nos evangelhos, vocês sabem o que é? Quem vai responder? Será que é o Valdemar de novo escrevendo ou não? Eu falaria que é amor, viu, Marçal? Amor sobre vários aspectos, mas um assunto que Jesus mais falou foi sobre dinheiro mesmo. Foi sobre dinheiro. Se a gente olhar todas as partes assim que Jesus fala, sempre está envolvido alguma coisa na questão financeira. Questão dos talentos, que nós vamos falar hoje, questão do jovem rico, questão de César que é de César. Então, esse assunto do dinheiro, Jesus falou bastante nos evangelhos, né? Porque desde aquela época, e até antes, obviamente, né, quando começou o mundo, o dinheiro é um dos males complicados na vida do homem. Dinheiro corrompe, dinheiro muda, dinheiro traz sucesso, dinheiro traz felicidade, dinheiro traz desgraça.
Dinheiro separa famílias, né? Então, talvez essa questão da mordomia dos seus bens, a mordomia financeira, a mordomia dos nossos dízimos, né? Nós voltemos a falar. Mas hoje, eu achei esse tema aqui oportuníssimo. Oportuníssimo, ou seja, mordomia das oportunidades. Eu fiz só um resuminho, eu esqueci aqui que eu tinha feito esse resuminho, eu poderia já ter passado para cá. Olha só, os diversos enfoques da nossa mordomia cristã que veremos. Mordomia dos dízimos, que a gente já viu nas aulas passadas. Mordomia das oportunidades, que nós estamos vendo hoje. Mordomia do tempo. O tempo. Olha só como o tempo é importante, né, na nossa vida. E não sei o que vocês acham, mas o tempo está passando tão rápido nessa mordomia que parece que realmente esse ano se evaporou assim. Não sei se é também a mesma constatação de vocês. O domingo não é meu. O domingo não é meu. Domingo é aquele dia que nós separamos para o Senhor, é do Senhor. Talvez eu não esteja falando, ou não, nós não vamos falar especificamente do domingo em si, mas do domingo onde nós temos trabalhos e tudo mais, ou seja, nós estamos falando de um tempo reservado ao Senhor. Mordomia dos bens, que talvez a gente volte. Mas hoje, então, vamos na mordomia das oportunidades. O texto básico, aliás, desculpa, esse versículo aqui, 1 Coríntios 4:2, quem pode ler, por favor? 1 Coríntios 4:2. Dou-lhe uma. Deixa eu achar. Já que está aberto a ler, né, Dag? Muito bom. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Isso. Então, está falando dos dispenseiros, ou seja, daqueles que realmente cuidam, né, da questão do que Deus nos coloca como responsabilidade. Deus nos responsabiliza por todas as coisas, incluindo administrar muita coisa nesse mundo aqui. Então, quando ele fala dos despenseiros, ou seja, aqueles que cuidam, né? Em tese, vamos usar uma palavra, um termo, aquele que cuida da despensa, aquele que cuida ali do almoxarifado, né? Que eles sejam fiéis. Então, nós, tudo aquilo que Deus nos entrega para cuidarmos, e é tudo. Sejam, né, os nossos dons, né, Marçal? Nossos dons, exatamente. Nós vamos entrar nessa questão dos dons aí, talentos e tudo mais que Deus nos dá para cuidar. As parábolas que, inclusive, nós vamos ler é exatamente essa questão. Então, ao ser dado, Deus quer que nós sejamos fiéis. Bom, tem uma frase aí, um texto da onde nós buscamos o material para fazer essa aula. Diz assim, ó, as oportunidades que nós temos, a oportunidade tem sido representada muito apropriadamente como uma entidade alada, com um topete, e tendo toda a parte traseira da cabeça calva, né? Calva, careca. Ela voa célere, né? Voa magnânima, lá, célere, de modo que os homens devem andar bem avisados e agarrá-la pela frente, a fim de não acontecer que, ao procurarem alcançá-la depois de haver passado, tenham a desilusão dos seus dedos deslizarem sobre a sua calva fria. Ou seja, quando uma oportunidade passa por você, agarre ela de frente, porque ela passa voando, e aí quando você tenta buscar ela, ela já
escorregou que nem sabonete. A alegoria dele aí é esquisita do ponto de vista de entidade alada, né, de uma ave e tal. Mas você já tentou pegar galinha no galinheiro? Né? Correr atrás de galinha no galinheiro? Às vezes ela corre que tal e desliza ali, porque a pena dela, às vezes, é bem lisinha, né? Naquela posição da pena, não na contraposição da pena. Então, qualquer ave, né? Mas eu estou dizendo, estou colocando galinha, porque eu já tentei pegar galinha para minha avó em galinheiro, é a coisa mais difícil que tem. Elas fogem, correm mesmo, né? E, a não ser aquelas gordonas. Tinha umas gordonas no galinheiro da minha avó lá que, vou te falar... Essa que é boa. Essa que é boa, exatamente. E ela falava, pega lá a galinha para a avó, tal, porque ela mandava a criançada pegar, né? A gente era bem pequeno, então ela mandava porque a gente se divertia com aquele negócio. Mas, olha, para pegar umas lá era difícil, viu? E quando você ia também para pegar umas, vinha o galo em cima de você, avançando, com aquelas esporas, com aquelas coisas lá, então era meio perigoso. Das duas vós tinha um galinheiro, então, tanto minha avó Nenê, parte da minha mãe, minha avó Ângela, por parte do meu pai, tinham galinheiros e a gente se divertia lá no galinheiro delas. Mas vamos dizer o seguinte, que essa alegoria aqui, que essa ilustração, realmente diz muito sobre a oportunidade. Nós vamos começar a ver aqui. Olha só, o texto básico para a nossa aula é o ensino de Jesus que ele faz e a parábola é a mesma, só que ela em Mateus, ela fala de talentos, e em Lucas, ela fala de minas, né, de dinheiro, de valor monetário. Talento era uma quantidade, aí, uma valorização de aproximadamente um dia de trabalho, né? Um dia, não, era mais. Quanto que era talento? Volta a corrige aí. Oi? Dia era o denário. O denário, exatamente isso. Mas talento, quanto que era? Vários dias, né? Quanto que era um talento? Não sei. Eu lembro que é muito alto, mas eu estou procurando aqui, Marcelo. Aguenta um pouquinho aí. Um talento era igual a... O Google responde tudo, né? O bom de aula online é isso, né? O talento grego era 20 quilos. Do quê? Romano, 32 quilos. Mas do quê? Agora, poderia ser prata, poderia ser ouro, acho que difícil seria ouro, mas talvez algum outro metal valioso, né? Ah, sim, beleza. Então, a quantidade era muito grande. Até o final da aula a gente coloca aí a Bíblia de Genebra tem isso, eu deveria ter pego a Bíblia de Genebra, mas vamos lá. Então, era uma quantidade, Dona Aide, era uma quantidade muito grande, né? Era uma quantidade bastante significativa de dinheiro. Então, nas duas parábolas, nos dois textos dessa parábola, tem essa questão. Vamos ler Mateus? Ou vocês querem? Mateus é talentos, e a gente acho que lê sempre, né? Vamos ler sobre uma outra ótica, mas que é a mesma, exatamente a mesma, Lucas 19, de 11 a 27, quem pode ler? De 11 a 27? Isso, Lucas 19, de 11 a 27. Nós tivemos aí a entrada da Dona Aide, pelo menos está escrito, Aide Steca. Vou ler, Marcelo. Dona Aide Steca, seja bem-vinda na nossa classe. Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que esse reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu primeiro e disse, Senhor,
a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a tudo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. É isso daí. E se a gente lê Mateus, é bem semelhante com a diferença de talentos e as quantidades aí são 5, 2 e 1, tá? Então, é a mesma parábola, provavelmente o evangelista Mateus escreveu dessa forma e o Lucas escreveu de outra forma, né? Agora, Marçal, só para elucidar, né, você tinha dito do talento, o talento sim, vale 6.000 dracmas, e o que é uma dracma é aproximadamente um denário, né, que equivale a um dia de salário. Então, um 16 talento anos. significa 6.000 vezes mais, Nossa. aproximadamente. 16 anos 6 de mil? salário, 16 anos de salário mínimo. Quanto? Não, não é isso. Não, Não 6 mil? 6.000. 6.000 6 dracmas. mil. 6 mil dividido por 360, que é o ano, quantos? Dá 3, 3 é 6, 18. 18 anos. Não é? Dá 16 anos de alguma coisa. É, muito 16 tempo. anos de alguma coisa. Exato. 16 anos de... Nossa, uma escravidão, né? Se tivesse que pagar... Já pensou? Então, era uma fortuna para aquela época, né? Sem dúvida nenhuma. Então, a questão aí é complicada do ponto de vista monetário, vamos pensar. Para aquela época, e hoje, se a gente for transpor, é realmente... Falando assim, ó, Marçal, 100 denários a R$1.200. Não, 1.800. R$1.800. Eu tenho 100 uma denários. noção. 100 denários é R$1.800. Ok. Você Então, pega 6 mil, é bastante. Queira ou não, é dinheiro até hoje. não tenha dúvida. Bom, a quantidade é grande, a gente sabe, responsabilidade grande, etc. E dá até para entender um pouco agora, se a gente faz esse cálculo de dinheiro, etc., etc., o porquê que aquele servo que enterrou o dinheiro, né, e devolveu de novo o mesmo valor, possa ter feito isso, né? Ficou com um baita medo, né? Não é? São características diferentes nos três e que Jesus usa e nós vamos usar aqui exatamente para traduzir, olha, ensinamentos preciosos para nós em relação a talentos. Talentos agora não o talento lá em dinheiro, tá? Talento, dons mesmo que nós temos. Oportunidades que nós temos na nossa vida, desenvolvimento dessas oportunidades, prestação de contas, ou seja, aquilo que eu estou recebendo de Deus, um dia eu vou prestar contas, e já estou prestando contas aqui, porque aquilo que eu recebo de Deus estou fazendo, e a palavra é bem clara mesmo, quais são os seus frutos, quais são os meus frutos, né? Recompensa,
por que eu faço tudo isso? Qual a recompensa? O que é servo fiel? O primeiro versículo de Coríntios que nós colocamos é isso. De tudo que ele nos dá, ele exige o quê? Fidelidade e maiores responsabilidades. Por que uns têm mais responsabilidade do que outros? A quem é dado mais responsabilidade? Por que Deus dá e deu para os três em diferentes proporções? A um deu 5, a um deu 2, a um deu 1, ou 10, 5 e 1. Então, essa diferença, Jesus usa essa palavra para dizer como Deus dá essas coisas para nós e de que maneira. E não dá igual a todos. Por isso que é uma falácia, a ideologia socialista e comunista. Não é assim que Deus faz com cada um, com as pessoas. Deus não dá igualdade a todos. Então, e nós não estamos falando aqui de o pobre é pobre mesmo, não estamos falando nada disso. Tem outras palavras de Jesus com relação à assistência aos pobres, assistência às pessoas, a você desenvolver as pessoas, etc, etc. O que nós estamos dizendo e rebatendo assim veementemente é que a distribuição dos talentos e a distribuição do que Deus nos dá e dá às pessoas não são iguais. Não é igual. Né? Então, bom, mas os comunistas e socialistas, muitos deles não acreditam em Deus. Então, talvez por isso. Primeiro, eles precisam se converter. Mas vamos lá. Desculpa se tiver algum cristão aqui, socialista e comunista, mas estou batendo só nesse ponto. Não, tem que falar com o coração. Mas vamos lá. O que podemos tirar desses ensinamentos? Então, já dissemos, talentos. Cada um de nós temos talentos ou dons para usarmos no reino de Deus. Nós recebemos isso, e nós temos, e todos têm. Aí a diferença que há é alguém que dizer assim, eu não tenho nenhum talento, eu não tenho nenhum dom para usar no reino de Deus. Então, está errado. Porque olha só os três, mesmo aquele que recebeu um só tinha um. Então, nós temos talentos, mesmo que seja pequeno o que você tem, mesmo que Deus tenha dado algo assim muito pequeno para você contribuir ao reino de Deus, mas você recebe. Oportunidades, claro, nem todos têm um número e tamanho de oportunidades iguais, já falamos, mas Deus nos criou com dons diferentes, todos, para serem usados, cada um no seu lugar. O que Deus nos dá é para nós usarmos, não é para ficar guardado debaixo do colchão, não é para ficar escondido, não é para ficar em cima de desculpas que nós damos. Os nossos talentos eram para ser usados, nós temos que usá-los. 1 Coríntios 12, 4 a 11, também é um texto muito bom sobre esta questão de oportunidades. Tá bom? Eu quero que você leia depois. Senão nós não vamos conseguir desenvolver toda a nossa aula de hoje. Hoje nós temos... 1 Coríntios 12, 4 a 11. Desenvolvimento. Oi? Obrigada. Tá. Desenvolvimento. Não podemos confiar nos nossos talentos. Ou seja, recebemos esses talentos, estamos com eles. Mas nós não podemos confiar de que, eu, Marçal, recebi esse dom de dar aula aqui na escola dominical. Beleza, vou dar aula todos os domingos aqui, vou falar, etc., vou argumentar, vou elaborar, vou ficar aqui. Mas se eu não desenvolver esse talento,
se eu no dia a dia não olhar lá para trás e ver assim, poxa, mas eu falei um pouco errado essas coisas, eu traduzi errado, eu não levei quanto que valia um talento para falar para os alunos, etc. Se eu não usar isso como crítica para mim desenvolver o meu trabalho ou o meu dom, de nada vale. Então, os nossos talentos, eles são dados e eu tenho que usá-los, mas usá-los sem desenvolvê-los também é inócuo, né? Fica meio xoxo. Então, nós temos que desenvolvê-los. Lucas 19:13. Vamos ler esse versículo. Olha que Lucas fala. 19:13. Acho que nós lemos. Nós lemos, né? Não. Não lemos, né? 19:13. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Exato. Então é o seguinte, ó. Deus, talento, você falou assim, Desenvolva. negociai-vos, desenvolva, né? Faça Negocie. alguma coisa. Cresça, né? Não é isso? O que nós lemos aí é isso. Agora, é uma parábola. Jesus está falando de uma parábola. Provavelmente isso nunca aconteceu. Jesus inventou essa história do ponto de vista didático. Mas cabe tudo aqui. Cabe tudo. Cabe com dinheiro, cabe com desenvolvimento. Oi? Cabe com os dons. Com os dons, né, que nós temos, com tudo, né? E esses dons, diversos dons que nós temos. Então, desenvolvê-los. Deus não dá mais também do que possamos desenvolver. Ele não joga para nós algo assim. Então, Deus não deu para mim um dom de ser presidente da República. Ele não me deu esse dom. Né? Não dá. Então, ele não daria esse dom para o Marçal, ser presidente da República. Então, talvez você possa escolher algum dos dons aí que você acha em outros, e vê em outros, e você fala assim, ele não daria para mim. Né? Deus não deu para mim o dom de cantar e tocar. Eu até tentei, fiz vários anos de violão, toco um pouquinho de violão, mas ele não me deu esse dom. Ele deu para o meu filho. Eu tenho certeza disso. Que ele deu para o Gui esse dom. Porque o Gui pegou essa coisa, desenvolveu, canta, o pai Coruja falando aqui, canta maravilhosamente, toca vários instrumentos, fez algumas músicas lindas, que as pessoas, igrejas, etc., estão gostando. Então, ele desenvolveu, e Deus deu esse talento para ele, não deu para mim. E está tão próximo, né? Aqui poderia ter dado para mim. Né? Para você talvez ser desperdiçado, né, Marçal? É exatamente isso, né? É, exatamente isso. Ou seja, Deus dá a quem possa realmente desenvolver. E, claro que também, né, de uma certa maneira, às vezes Deus está dando para algumas pessoas e algumas pessoas não estão desenvolvendo. Mas aí nós vamos chegar lá na frente. Por que não estão desenvolvendo? Então, aí também tem um motivo. Mas se você está afinado com Deus, se você está sintonizado com Deus, então você vai saber tratar e desenvolver esse talento. Né? Então, Marçal, só uma colocação, né? Por tudo isso aí que você falou, na verdade, erroneamente, às vezes as pessoas pensam, alguém tem mais talento que outro, alguma coisa assim. Eu acho que talento não é medido exatamente por quantidade. Um tem mais, outro tem menos, não. Eu desconfio realmente que o talento é dado e aí aquilo que você bem colocou, né? As pessoas têm que desenvolver esse talento. Para uns, vai ser dado como você maravilhosamente dá aula, por exemplo, com bastante maestria, sabedoria, tudo. Então, quer dizer, Deus te deu esse talento e você desenvolve, porque para você desenvolver, você tem que estudar, você tem que ir buscar, pesquisar, aquela coisa toda. Então, esse trabalho você tem que fazer para que esse teu talento se aflore, né? Mas ele não é o menor esse talento do que, por exemplo,
aquele que toca música, ou aquele que canta num coral, ou aquele que tem o dom de uma pregação, ou até de um presidente da República. Então, para cada um, realmente, Deus dá, e, obviamente, as pessoas têm que desenvolver. Penso que é essa a tônica, né, da parábola, né? Sim, exatamente isso. É exatamente isso. Lembrando o texto que a gente não leu lá, que é do corpo, dos talentos, ele fala do corpo, é aquele negócio, mão não é pé, pé não é mão, dedo não é cabeça. Agora, qualquer um que tirar faz falta. Sim, exato. Essa questão também de todo o corpo, de toda a situação, ou seja, de todos os talentos que Deus dá, distribuindo inteligentemente a todas as pessoas para que realmente o corpo seja forte, né? Então, é isso mesmo. Mas nessa questão de desenvolvimento também, de novo aqui o versículo de Coríntios, né? Requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então, Deus te deu ali um talentinho, né? A gente já viu que talento é bastante, mas ele deu um, o outro deu 5, mas um talento é importante você desenvolvê-lo. É muito importante você desenvolvê-lo, né? Para crescer, realmente para crescer. Voltando aqui, outra coisa, prestação de contas, que é também o que nós vamos aprender. O Senhor vai chamar a conta seus servos. Aquele senhor das parábolas fez isso, né? Ele chamou lá depois que ele voltou e falou assim, bom, eu te dei, aí eu dei as coisas. O que aconteceu? Quando o dia do ajuste vier, que contas daremos da nossa mordomia? Quando chegar lá, e vamos prestar contas, que contas daremos dos nossos talentos, daquilo que eu recebi, daquilo que eu desenvolvi, daquilo que eu multipliquei, daquilo que se fez melhor e maior em relação ao que Deus me deu. Recompensa. O Senhor elogiou e recompensou os servos fiéis. Mateus 25, 20 a 23. Isso está lá nos talentos. A maior recompensa, porém, não foi ao que o Senhor lhes deu, e sim a satisfação íntima de terem cumprido o dever. Talvez o ganho ali que o dono, que o Senhor deu, você trabalhou bem, está aqui mais um para você, né? Talvez isso não represente, mas a satisfação íntima de cumprir o dever. Isso tudo vou mudar aqui para o lado corporativo, das empresas que eu trabalhei, e a gente, quando os funcionários, quando a gente pensava em dar uma bonificação, ou então um presente para os funcionários, todas as vezes que a gente deu assim valores mais expressivos, não aconteceu aquilo que a gente gostaria de ver. Então, por exemplo, bônus, essas coisas todas, claro que dinheiro todo mundo faz falta para todo mundo e tudo mais, mas ao longo do ano, quando se tinha uma tarefa, quando se tinha uma coisa assim, às vezes pequenas coisas e reconhecimento, principalmente perante os outros colegas, ou então perante a empresa e tudo mais, às vezes um diploma, um certificado, às vezes assim um jantar com a esposa e tudo mais, surtia muito mais efeito de felicidade das pessoas em que viram o seu trabalho evidenciado, né? E a satisfação deles em terem cumprido aquela tarefa, aquele projeto, trazia bastante satisfação às pessoas. E é exatamente isso aqui, a recompensa que o servo, o Senhor fez aos seus servos, elogiando aqueles que multiplicaram seus talentos, né? E, obviamente, chamando a atenção daquele que realmente nada fez com seu talento. Então, eu creio que Deus, na medida que Ele nos cobra os nossos resultados, eu acho que ter a nossa satisfação cumprida perante os talentos que Ele nos dá é para nós
maior que qualquer outra coisa que a gente venha a receber. Servo infiel não foi o que tinha a maior capacidade. O pecado dele foi negligenciar a sua oportunidade. Talvez por parecer pequena demais. Eu só recebi um. Ele viu que os outros receberam mais. E ele recebeu menos. E o Senhor ali, talvez até já olhando ali, falou assim, bom, para esse eu vou dar 10, porque ele vai fazer bem. Para aquele outro eu vou dar pouco, porque ele não tem capacidade. Lembra da capacidade? Lembra que nós dissemos, ou seja, dos dons que Deus nos dá? Para o Marçal eu vou dar um dom bem pequeno aqui, porque, olha, ele é meio confuso, ele é complicado. Então eu vou dar esse dom, e ele tem que desenvolver esse dom. Para um outro, então eu vou dar um dom que possa ser melhor trabalhado. Mas o grande problema é que nós, quando recebemos esses dons, muitas vezes nós negligenciamos igual esse servo infiel. Talvez com apatia. Em contrapartida de poucos que abraçam e recebem em número maior. Ou seja, em contrapartida de poucos que abraçam e recebem em número muito maior. As diferenças que nós falamos. As diferenças de capacidade. As diferenças de entender. As diferenças de, naquele pouco, e o Senhor fala toda vez, né? No pouco foste fiel. Mesmo aqueles que receberam 10, as que receberam 5. Mas Deus fala, ou o Senhor fala desta maneira. Então, maiores responsabilidades. Princípio básico da mordomia, o acréscimo que o servo dos 10 talentos recebe, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Olha só como é sério essa questão. Ou seja, aquilo que você recebe, se você não trabalha, se você não desenvolve, se você não recebe com felicidade para você fazer e trabalhar aquilo, até isso que você recebe será tirado de você. É isso que a palavra está dizendo para nós. É isso que a palavra está dizendo sobre os nossos talentos, sobre os nossos dons que nós recebemos e achamos que é pouco, tratamos com apatia, tratamos desanimados. Se não fizermos o bom trabalho, até esses dons nos serão tirados. Por que existem pessoas que, mesmo cristãs, no reino de Deus, são tão apáticas? São tão, como nós dissemos lá, como dizíamos lá no passado, agora nem podemos dizer, porque não tem muita gente indo no banco, sentando no banco da igreja, mas nós dizíamos assim, este parece, nós não podemos afirmar, mas este parece que é um esquenta-banco. Ou seja, as pessoas têm dons, as pessoas receberam dons e passam a vida inteira sentadinhos ali ouvindo o sermão. Sentadinhos ali e recebendo, sem trabalhar, sem desenvolver esse talento e sem multiplicar esse talento. E se essa pessoa faz isso com aquilo que é mais precioso no mundo cristão, ou na vida cristã, eu poderia talvez imaginá-lo o que ele faz também na vida secular, com relação ao que recebe, ao que coloca, ao que vê. E aí, olha, existe até uma distorção. Mas aquele lá não faz nada na igreja, não recebe nada de Deus e do mas ele é um grande empresário, faz várias coisas. Precisa ver como que ele está fazendo também. Porque de nada vale aquele sucesso do mundo se a gente não tiver o sucesso também na nossa carreira cristã. Então, uma coisa é ligada à outra.
Nós cristãos temos que pensar que nós somos pessoas e somos pessoas em Cristo integralmente. Não existe dissociação entre a nossa vida cristã e a nossa vida secular. Não podemos afirmar categoricamente, mas se algo vai ruim na nossa vida cristã, algo também vai ruim na nossa vida secular. Se não cuidamos e não desenvolvemos nossos talentos cristãos, certamente na nossa vida secular podemos até estar tendo, entre aspas, bem entre aspas, sucesso. Mas não é o sucesso que Deus quer para a nossa vida. E em algum momento seremos cobrados sobre isso. Temos inúmeros exemplos sobre isso na nossa vida. Até mesmo fases da nossa vida, por onde passamos e em algum momento não desenvolvemos esses talentos. Estivemos tão desconectados de Deus que ao receber esses talentos não trabalhamos. E a nossa vida secular também, busquem lá atrás na vida de vocês. A nossa vida secular também não andou bem. O mordomo fiel recebe maiores responsabilidades, que são maiores oportunidades para servir. O infiel perde até aquele pouco que não soube usar. Este princípio tem sido ilustrado na vida de milhões de crentes através dos séculos. É assim com todos os crentes. É assim conosco. É assim com a nossa vida. É assim quando nós vemos uma oportunidade voando, que nem aquela ave lá que nós dissemos, passar na nossa vida e tentarmos pegar e não conseguimos. Se nós fizermos assim, passou, já foi. Aquela oportunidade não volta mais. Se voltar, pode ser uma outra, mas aquela talvez não volte nunca mais. Então, responsabilidade. E aí vem a grande pergunta. Vou ver o tempo aqui para ver se... temos ainda bastante tempo, temos mais de 15 minutos. Mas como podemos classificar as oportunidades? E aí? Como podemos classificar? Nós aqui, o autor e nós também, trabalhamos em dois tipos de oportunidade. Oportunidades espontâneas. Elas são maiores que pensamos. Então, andam ao nosso redor, não é andam ao nosso redor e esperam que façamos bom uso dessas oportunidades. Alguns exemplos, quem tem exemplos aí para oportunidades que andam ao nosso redor e Deus quer que nós façamos bom uso delas. Algum exemplo aí? Quem pode dar? Ter uma casa, oferecer para fazer o culto, né? O seu trabalho, falar de Jesus no seu trabalho. Tem muitas, nossa. Em pensar que Deus fala, tudo seja para a honra e glória do Senhor. Tudo. Então, a nossa vida como um todo, né? Os nossos filhos é para a glória do Senhor, nossa casa, nosso trabalho, nossa vida. Então, tudo deve ser oportunidades, né? De falar de Jesus, de dar testemunho. É muito grande tudo isso. Exatamente. Nós, algumas vezes, ou muitas vezes, podemos estar deixando elas passarem pela nossa miopia espiritual. Quando nós estamos míopes espiritualmente, né, estamos sem óculos, precisamos de um óculos para enxergar as coisas, essas coisas simples que a Dag falou. Se a gente tiver com miopia espiritual, a gente não está vendo essas oportunidades passarem na nossa vida. A exemplo do servo de Eliseu, segundo Reis 6:17, que tinha essa miopia, que não estava enxergando a oportunidade a que o Eliseu estava dizendo para ele, ou colocando para ele. Muitas vezes esperamos grandes coisas,
Sabe aquela história? Eu quero a grande oportunidade para a minha vida e ela não aparece. Mas é nas pequenas oportunidades que existem, que passam ao nosso redor, que existem muitas oportunidades e quando são trabalhadas se tornam gigantes. Algum exemplo? Algum exemplo? Vocês tenham na vida de vocês que aparentemente era uma pequena oportunidade que caiu para você e se tornou uma grande oportunidade, você desenvolveu, trabalhou, etc. E isso te trouxe bastante satisfação? Algum exemplo? Marçal, 2012, tinha terminado a obra de flag profissional. Tinha terminado Sim. a obra lá em Curitiba, voltei para São Paulo, na Promon, e não tinha mais aquele negócio, você volta de obra, sei lá, fiquei quase 4 anos num trabalho, aí você volta, você não tem muito o que fazer. E aí você fica, faz uma coisinha aqui, aparece uma coisinha lá, você faz, fica até engatar um outro trabalho um pouco maior. Aí teve um trabalhinho que foi eu comentar uns desenhos de um projeto que estava ocorrendo lá no sul, Santa Catarina. Eu comentei, fiz tipo uns 500 comentários em cima do projeto, do projeto elétrico. Depois disso, eu fui para lá, vai ficando, fiquei 1 ano e meio. Surgiu a partir de um comentário do projeto. Exatamente. Exatamente. Ou seja, aquilo que aparentemente para você seria um comentário só, né, uma coisa simples, uma grande oportunidade veio para você na questão profissional. Olha só, tem um exemplo aqui histórico. Esse cara aí, essa foto aí é do Handel. Handel. Conhecem ele? Quem gosta de música clássica? Aleluia, hein? Hã? Exato. Então, nos arredores de Edinburgh, na Inglaterra, havia um ferreiro que costumava assoviar melodias enquanto trabalhava, marcando-lhes o compasso pelas marteladas que ia desferindo sobre o ferro em brasa. Todo mundo sabe, ferreiro, né? Pega o ferro lá, molinho, né? E tem que bater para fazer uma faca, fazer um instrumento, fazer alguma coisa. E ele ia desferindo ali as marteladas, tem, em cima daquilo. Muita gente via naquele espetáculo e ouvia as melodias, repetidas vezes. Mas ouvia sem saber ver nem ouvir. Um dia, um forte temporal obrigou um senhor a ocultar-se na humilde oficina. Era o famoso Handel. Nada mais, nada menos do que Handel. Mal ouviu a música, dizem alguns escritores, impressionou-se com ela a tal ponto que resolveu escrevê-la com variações e com um acompanhamento extremamente original do ruído do martelo sobre a bigorna. Originou-se desta maneira o célere trecho musical conhecido pelo nome de Harmonioso Ferreiro. Se você não ouviu ainda, procure aí no Spotify, procure no YouTube, procure no todas as mídias musicais aí, Harmonioso Ferreiro. É uma das obras mais bonitas e lindas de Handel. Então, olha só, um dia ele se escondeu lá, se abrigou-se da chuva, ouviu aquela coisa do ferreiro e escreveu um clássico, uma das obras-primas mais bonitas da música. Às vezes você já ouviu essa música sem saber dessa história. Então, é aqui uma dessas oportunidades que passam e a gente tem que, o talento que Deus nos deu, o talento que Deus deu para Handel, ele pegou aqueles assobios lá do ferreiro e tem aquele barulho, né, que não é um instrumento musical, mas ele entendeu dessa forma, transformou dessa forma nos múltiplos instrumentos de uma orquestra e fez essa maravilha que é o Harmonioso Ferreiro. Oportunidades criadas. Se oportunidades espontâneas caem na nossa vida, como caiu para Handel aqui, algumas
têm que ser criadas, algumas têm que ser transformadas. A gente tem que ir à busca de algumas oportunidades. Principalmente aí no mundo profissional, né, a gente fala muito sobre isso, fala com as startups, as empresas que estão surgindo, as ideias que estão surgindo. Então, a gente trabalha também e Deus também quer que nós criemos essas oportunidades. Quem quiser realizar algo na vida tem que multiplicar as ocasiões pelo seu trabalho. Tornar as coisas, tornar as coisas vulgares em coisas notáveis. Handel fez isso. Caiu ali aquela oportunidade para ele, mas ele tornou alguma coisa que seria vulgar, alguma coisa que seria só um assobio ali do ferreiro, umas marteladas numa coisa fantástica, em coisas notáveis. Muitas e muitas vezes as oportunidades vêm cobertas pelo manto da dificuldade. Primeira coisa que as pessoas rebatem em relação às oportunidades são assim, tem muita dificuldade. Nossa, não dá, aí nem pensa nesse negócio. Não vamos pegar isso aí. Não vamos, isso aí vai dar trabalho para nós. Sem dúvida vai dar trabalho. Né? Mas ela vai ser mapeada, ela vai se transformar. O exemplo de Miriam, irmã de Moisés, lembram o que ela fez? Quando a mãe pediu para pegar Moisés, colocar no cestinho e jogar no rio, o que a Miriam fez? Lembram? Oi? Foi onde a rainha se banhava e ficou acompanhando. Exatamente, ou seja, ela procurou o lugar certo para depositar o cesto. Nós sabemos da intervenção divina em todas as coisas, nós sabemos disso. Mas Miriam, ela não pegou, mãe, tá bom, vou pegar e jogar o cesto no rio. Você mandou eu jogar no rio. A mãe sabia que ia cair num lugar que alguém ia pegar, etc, etc. Mas Miriam foi exatamente aonde? Ela não foi lá num lugar onde tinha servos lavando e tal. Ela não foi num lugar onde alguém podia pegar e talvez cuidar do Moisés de uma outra forma. Ela foi assim, eu vou onde a rainha estiver. A rainha. Porque Moisés foi criado na alta corte, né? Moisés foi criado com todo o luxo disponível, como o próprio filho do faraó, né? Porque a rainha a pegou. Então, de novo, um exemplo de oportunidade pega, oportunidade criada. Outro exemplo da convertida pregadora da palavra que recebeu uma batata tirada, pegou-a e guardou-a. Essa aqui é uma história que não está escrita aqui, mas eu vou contar para vocês. Conta o autor que uma pregadora, uma pessoa que se converteu ao evangelho e pregava a palavra de Deus, pregava a Jesus. E um dia, pregando, recebeu uma batatada na cabeça. Tom! Alguém pegou uma batata e atirou nela. Ela pegou aquela batata, guardou aquela batata, sem dizer nada, e continuou a pregação dela. E aquela batata, naquela época, ela cortou toda aquela batata e plantou toda aquela batata. E imagina quantas batatas surgiram. Tá certo? Batata é assim, né? Você cortou um pedacinho, botou lá, brota, né? Até a batata, se você deixar na geladeira por muito tempo, você já vê broto ali saindo para tudo quanto é lado, né? Então, batata é fácil de você plantar, né? Batata até foi plantada lá no filme, quem assistiu Perdido em Marte, né? Ele comeu só batata, né? Porque ele cultivou batata ali, lá em Marte. Mas essa pregadora pegou uma batata que foi atirada nela, cortou em vários pedacinhos, cultivou um monte de batata e servia nos lugares que ela ia, ela levava batata às pessoas mais necessitadas. Por aquela batata que foi atirada na cabeça dela. Então,
de novo, ela multiplicou algo, fez algo de bem, continuava fazendo algo de bem àquelas pessoas que não tinham o que comer. E ela levava muitas batatas às pessoas, além da palavra do Evangelho. Então, multiplicar as coisas que recebemos. Algumas frases aí, vocês veem de alguns pensadores, alguns filósofos, cientistas. Não espere por oportunidades extraordinárias. Agarre ocasiões comuns e torne-as grandes. Homens fracos esperam por oportunidades. Homens fortes criam-nas. Isso quem fala é Orison Swett Marden. Ele não sabia que era impossível. Foi lá e fez. Jean Cocteau. Ou seja, tem muitas pessoas que ficam falando assim, isso é impossível, isso é impossível, isso é impossível. As pessoas que às vezes são ingênuas e não sabem que as coisas podem ser tão difíceis, impossíveis, né, na visão de alguns, vão lá e vão fazer. Né? E fazem mesmo. Einstein, no meio de qualquer dificuldade, encontre-se a oportunidade. Isso é Albert Einstein. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. Clarice Lispector. Então, algumas frases de alguns pensadores, de alguns cientistas e escritores para vocês verem. Mas tem um trecho de uma frase de uma pessoa que eu admiro muito, de uma pessoa que criou algumas coisas fantásticas a partir de muitas oportunidades que aparentemente pareciam difíceis a ele. Foi o Walt Disney. Disney, para mim, é uma das pessoas surpreendentes nesse mundo do entretenimento, nesse mundo da fantasia, nesse mundo que nos alegra. Ele criou algumas coisas que são fantásticas. Até coloquei uma foto minha lá na frente de uma estátua bonita que tem nos parques da Disney, tanto na Califórnia quanto na Flórida, dele abraçado com o Mickey, aí, né, o principal personagem que ele criou. Mas ele diz assim, ó, e assim, depois de muito esperar, e nós vamos terminar a aula, tá, porque nós estamos aí com 11h52 já. E assim, depois de muito esperar, num dia como outro qualquer, decidi triunfar. Decidi não esperar as oportunidades, e sim, eu mesmo, buscá-las. Decidi ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. Decidi ver cada deserto como uma possibilidade de encontrar um oásis. Decidi ver cada noite como um mistério a resolver. Decidi ver cada dia como uma nova oportunidade de ser feliz. Naquele dia, descobri que meu único rival não era mais que minhas próprias limitações e que enfrentá-las era a única e melhor forma de as superar. Naquele dia, descobri que não era melhor e que talvez eu nunca tivesse sido. Deixei de me importar com quem ganha ou perde. Agora me importa simplesmente saber melhor o que fazer. Aprendi que difícil não é chegar lá em cima, e sim deixar de subir. Aprendi que o melhor triunfo é poder chamar alguém de amigo. Descobri que o amor é mais que um simples estado de enamoramento. O amor é uma filosofia de vida. Naquele dia, deixei de ser um reflexo de meus escassos triunfos passados e passei a ser uma tênue luz no presente. Aprendi que nada serve ser luz se não iluminar o caminho dos demais. Naquele dia, decidi trocar tantas coisas. Naquele dia, aprendi que os sonhos existem para tornar-se realidade. E desde aquele dia, já não durmo para descansar. Simplesmente durmo para sonhar.
Então, Walt Disney, se a gente pegar aqui, nesse texto, nessa fala dele, nesse escrito dele, tem muita coisa do que Jesus nos fala. Tem muita coisa do que Deus nos coloca nas questões de oportunidades. E veja o que ele fez. Veja o que ele criou. Veja o legado desse homem no mundo do entretenimento. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês sobre oportunidades. Tem mais algumas coisas que nós vamos tratar na próxima aula, sobre oportunidades, e já vamos entrar também em outra esfera, que é a questão do nosso tempo também, da mordomia do nosso tempo. Que Deus abençoe o seu domingo. Se tiver mais alguma coisa que queiram falar, fiquem à vontade, embora o tempo já tenha passado um pouquinho para nós. Tá falando, Célia? Célia, abre o microfone. Não? Ok. Que Deus abençoe o seu domingo, gente. Amém. Gostei muito da aula, foi muito oportuna, e eu tenho essa semana que fazer um estudo bíblico para as mulheres, eu vou aproveitar o tema. Tá bom. Gostei. Ok. Depois eu mando o material aí para você, se você quiser, tá bom? Eu quero. Bom dia a todos. Eu vou falar na quinta-feira. Tá bom, te mando. Fala, Márcia. Bom dia. Bom dia. Cheguei atrasada, mas cheguei. Muito bom, gente. Que Deus abençoe seu dia. Deus abençoe o domingo. Quem já votou, já votou. Quem não votou, vote consciente. Espero que quem tenha votado já tenha votado conscientemente também. Eu vou votar bem consciente nos dois candidatos, o prefeito e o vereador, que eu escolhi. Tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe esse dia, né? Bom domingo para todos. Bom domingo também. Tá. E boa semana. Um grande abraço. Até mais.